Olá pessoal, hoje é dia 29 de março de 2022. Todos os apegados estão seguindo o caminho inferior, estreito, já conhecido e que no final só acentuam os sofrimentos, as decepções e frustrações, por nunca terem expandido e divinizado a sua própria vida. Isso porque todo apegado corre atrás dos quereres egoístas voltados ao mundo material que ele, ego, pensa conhecer e que precisa explorar e conquistar e controlar esse mundo inferior. Quando todos os sábios e iluminados seguiram um caminho oposto ao dos apegados, pois o caminho verdadeiro, real e divino é o caminho para o desconhecido, é o caminho desconhecido para o eu ego, é o caminho que todos os sábios e iluminados seguiram, que é o caminho que te liberta da ignorância do ego e abre o mundo divino, infinito, eterno, expansivo de Deus. E seguir por esse caminho desconhecido ao eu ego é o que faz descobrirmos o real, o verdadeiro mundo semelhante ao do Criador. E esse é o mundo eterno de puro amor, harmonia, felicidade, de sabedoria divina. Mas para seguir por esse caminho desconhecido, tem que desistir de seguir os caminhos indicados pelo eu ego através dos queros e não queros, do gosto e não gosto, absolutamente egoísta, materialista e mesquinho. Só então o apegado estará livre para seguir rumo ao caminho até então desconhecido. Porém, esse caminho é o único caminho real, verdadeiro, expansivo da sua consciência e da sua existência, até se tornar uno ao Criador. E esse caminho desconhecido requer total sinceridade, total pureza e total fé em Deus e nos ensinamentos dos sábios. Seguir o caminho desconhecido é a prova da sua fé em Deus e nos sábios. Sábios como Jesus e Buda e outros. E essa fé tem que se enraizar totalmente e fortemente em Deus. Esse enraizamento da fé em Deus tem que ser tão forte que nada possa te abalar, que nada possa te desestabilizar, nem mesmo com o máximo de estresses, preocupações ou medo, nada disso pode te afetar. Mesmo diante de uma ruína, de um caos total, é preciso manter esse equilíbrio e livre e acima desses estresses, preocupações ou medos. Caso contrário, não terás coragem e nem determinação de seguir por esse caminho desconhecido. Então, lembre-se, esse caminho é desconhecido pelo eu ego, que é obviamente anti-Deus, mas é totalmente e plenamente conhecido pelos sábios, pelos iluminados e principalmente pelo eu alma. E junte a sua fé inabalável a Deus, o seu amor puro e sincero para com Ele. Por que devemos realmente amar com toda pureza e sinceridade a Deus? Porque quando você ama a Deus com toda a fé, você permite que as vontades divinas dele passem a fluir livremente na sua vida. Isso não é um ato tão simples. Isso não é fácil para os apegados que querem impor os seus quereres e não deixam as vontades de Deus fluir na sua vida. O que tem que fluir na vida dos apegados são os seus quereres e não permite os quereres de Deus fluir na sua vida. Por isso que a vida se torna absolutamente inferior e infernal. E amar Deus, para quem ama realmente Deus, terás a prova de que seguir esse caminho desconhecido ao eu ego é o caminho conhecido pelo eu alma,
Por quê? Porque nada melhor do que o eu alma para conhecer esse caminho. Porque é o caminho de regresso à sua própria origem, que é Deus. Afinal, somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, saiba que seguir o caminho conhecido pelo eu ego é o caminho das trevas profundas da ignorância e dos sofrimentos. Não sigam esse caminho dos quereres apegados e egoístas. Portanto, siga o caminho desconhecido do eu ego e você se realizará como o eu alma e terás revelado o mundo divino da alma e de Deus para a sua eternidade. Aliás, seguir o caminho das trevas e da ignorância do eu ego é um grande sacrilégio, é um grande desrespeito para com Deus, porque é um ato de degradação mental e espiritual. Afinal, Deus te fez perfeitamente semelhante a Ele, e aí, por vontade própria, o apegado desrespeita e degrada a sua própria vida. Portanto, pratique desapego com toda sinceridade, pratique sincera contemplação e deixe de seguir os comandos dos queros e das aversões. Praticar contentamento é deixar Deus conduzir a sua vida até Ele. Agora, o eu ego jamais vai conduzir a sua vida até Deus, mesmo porque o eu ego é anti-amor, é anti-Deus, é anti-virtude. Seguir os caminhos do eu ego é simplesmente viver a pior vida possível, porque o apego vive do corpo e da matéria, vivem restritos no corpo e na matéria. E viver para o corpo e para a matéria é a vida de todos os animais. Todos os animais, sem exceção, vivem pelo corpo e pela matéria. Mas nós não somos animais, somos seres idênticos a Deus. Agora, viver nesse corpo, porém, viver por Deus, viver para Deus e com Deus, isso é viver a vida espiritual, recebida de Deus e semelhante a Ele. Por isso, pratique viver a sua vida dedicando absolutamente tudo a Deus, porque até então todos os apegados dedicaram ao eu ego. Então, viva com Deus, deixando as suas vontades divinas fluírem livremente em suas vidas, e dê um basta no caminho indicado pelo eu ego, caminho sombrio e infernal. Todos os apegados devem ter desperdiçado centenas e centenas, dezenas de centenas de vidas obedecendo aos comandos do eu ego. Então, já é hora de reverter essa ignorância em sabedoria divina, praticando desapego. E zele, proteja e alcance o amor puro, a fé inabalável e tudo mais com um simples desapego a esses quereres egoístas e mesquinhos. E é tão fácil de entender e de praticar sair das trevas da ignorância e viver a vida divina. Basta perceber o seguinte: o apegado, ele tem medo daquilo que ele não quer, daquilo que ele não gosta. O apegado tem raiva, inveja e critica aquilo que ele não quer ou que não gosta. O apegado fica triste, insatisfeito, estressado, vingativo com aquilo que ele não quer ou não gosta. O apegado fica egoísta, materialista, ganancioso, possessivo, autoritário, orgulhoso, arrogante, convencido, agressivo com aquilo que ele quer e deseja. Ele quer impor os seus quereres e os seus desejos. E com esses exemplos, será que deu para entender a causa de todos os malefícios dos queros e dos queros e não queros?
do gosto e do não gosto, dos tem que ser assim, não pode ser de outra forma. Isso tudo são dualidades que atrapalham e infernizam a vida das pessoas. Causas dualistas, todo querer criam centenas, dezenas de não quereres, de aversões. E são essas aversões que atrapalham a tranquilidade e tornam as pessoas absolutamente fracas e sofridas. E quando você se livra desses quereres e aversões, nunca mais existirá as imposições e as contrariedades da vida. Você não vai querer impor nada a ninguém de forma egoísta, autoritária, possessiva. E também não vai sofrer nenhuma contrariedade na vida. Só restará a plena e eterna paz, a eterna tranquilidade na mente das pessoas. Portanto, zele pela sua alma, para a sua natureza divina, e não pelo eu ego. E quando você zela pela sua alma, você consegue silenciar a sua mente, a alma passa a se manifestar na sua mente de forma absolutamente divina. Vocês já devem ter ouvido milhares de vezes que é preciso se desapegar. Mas, por acaso, já estão desapegados? Você é que sabe, você é que sabe. Saiba que é preciso conhecer a teoria espiritual para poder praticar desapego apropriadamente. E a teoria, ela é importante, pois para os que não sabem ou não têm conhecimento espiritual da alma, então, para esse, a alma não existe. Ele desconhece a teoria da alma, então, para esse, ele não existe. Por exemplo, se você não sabe que existe o planeta XYZ, então eles não existem para você. E o mesmo ocorre com a sua alma e com Deus. Por isso que é preciso saber a teoria espiritual da alma para que a gente consiga praticar corretamente o desapego. E da mesma forma, acreditar no que não existe como existente se torna realidade na mente e na vida das pessoas. E é o que está acontecendo na mente dos apegados. Pois esses apegados acreditam que o eu ego, através dos seus quereres egoístas, é que suprirão as necessidades da vida, que realizarão os seus sonhos, que trarão paz, segurança, alegria, felicidade e prosperidade merecida. Por isso, a teoria correta é importante. Ou continuarás a praticar o que não existe, o que é impossível, que são correr atrás dos seus sonhos, objetivos materiais e o controle e o acúmulo material na vida. Então, praticar o que não existe, ao invés de praticar o que é real, verdadeiro, absoluto e eternamente divino e expansivo, é um grande erro. Então, pare de praticar o que não existe e o que não vai levar à sua expansão, à sua realização como alma divina. As práticas do desapego ao inexistente abrirá um novo mundo totalmente fora do alcance do eu ego e dos conhecimentos mentais, totalmente fora do alcance das ciências humanas. E o desapego abrirá esse mundo novo, entre aspas, porque não é novo, é eterno, que é o mundo da alma e de Deus, que é totalmente fora do alcance da consciência temporal inferior, limitada e passageira do homem apegado. Afinal, você não é um ser humano inferior, material e temporal. Você é um ser espiritual feito à imagem e semelhança de Deus, absolutamente puro e sincero. Por isso, é preciso pureza e sinceridade nas práticas. Caso contrário, não alcançarás a própria alma pura e sincera. E lembre-se,
No mundo material e na mente material, nunca e jamais caberão a imensidão ilimitada e eternamente expansiva de Deus e da alma. O eu-ego é extremamente ilusório e não é real. Por isso que essa realidade da imensidão ilimitada e eterna de Deus e da alma jamais serão entendidas pelos apegados. Por isso, praticar o desapego é essencial para o seu despertar dessa vida de pesadelo imposto pelo eu-ego. E mais, o seu ego é que limita a consciência humana e com a sua falsidade só pode causar ilusões e danos para a vida. Mas a consciência divina recebida de Deus em sua alma é pura sabedoria, puro amor, pura virtude e só pode divinizar a vida eternamente e expansivamente. Portanto, pratique desapego. É a única missão da nossa vida. Todos estamos aqui, não é para conquistarmos esse mundo, controlarmos esse mundo e muito menos para nos orgulharmos ou sofrermos por esse mundo. Todos somos seres semelhantes ao Criador e essa descoberta é o objetivo da nossa vida, é o objetivo de estarmos aqui. É o que está escrito na Bíblia. Primeiro, conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado. Então tudo lhe será acrescido naturalmente e automaticamente. Ninguém tem que ser egoísta, materialista, mesquinho para conquistar aquilo que é inferior e material. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até uma próxima oportunidade.